Autonomia, independência e capacidade funcional. Para falarmos sobre esse tema, vamos começar abordando o conceito que esses nomes trazem. Capacidade funcional é o termo utilizado para definir a habilidade do indivíduo de funcionar no seu dia a dia, ou seja, de realizar as atividades mais simples até as mais elaboradas do cotidiano. Para a população idosa, a perda de funcionalidade ela é crítica, pois deixa o sujeito mais propício a cair, a apresentar isolamento social e também a apresentar alterações orgânicas. Já a autonomia, ela está relacionada com a capacidade de se gerenciar, de tomar decisões e planejar os seus objetivos. Tem relação direta com a aptidão mental de uma pessoa, então a autonomia ela está relacionada ao lado cognitivo. Já a independência é a capacidade de fazer suas atividades do dia a dia sem precisar da ajuda de terceiros. Ela está relacionada com a habilidade física. Qual é a prevalência da perda de capacidade funcional? Segundo estudos, indivíduos sem contato familiar e que referiram saúde regular ou ruim apresentam a probabilidade de 2 vezes maior de dependência para a AVD. A dependência para a AVD nos idosos institucionalizados foi quase 7 vezes maior do que a observada em idosos da comunidade. A prevalência da perda da capacidade funcional é maior nos idosos que apresentam mais comorbidades, como hipertensão, diabetes, problemas articulares, entre outros. Então, qual a relevância de falar sobre esse tema? Qual a relevância de falar sobre funcionalidade no idoso? A relevância é que preservar essas esferas da vida do idoso, ou seja, preservar a esfera da independência, da autonomia, da funcionalidade, da capacidade funcional, significa potencializar o cuidado na atenção primária, secundária e terciária. Por quê? Ao priorizar a capacidade funcional, tem-se uma melhora na qualidade de vida, impedindo o surgimento de novas patologias, bem como melhora do prognóstico das já existentes. Nesse âmbito, podemos mencionar tanto da saúde física quanto da saúde mental. Então, agora que já falamos um pouco sobre o tema, abordamos alguns aspectos principais dele, falamos sobre a relevância e sobre a prevalência dele, vamos falar um pouco sobre o que o leigo precisa saber quando falamos sobre capacidade funcional no idoso. O primeiro aspecto é o que nós já explicamos no primeiro slide, a diferença entre autonomia e independência. Então, retomando, a autonomia ela está relacionada com a capacidade de decisão, está relacionada com o cognitivo, está relacionada com o estado mental do indivíduo e pode ser acometida por demências ou processos patológicos. Já a independência está relacionada com a capacidade física, está relacionada com as habilidades motoras de realizar sua rotina sozinho ou com um mínimo de ajuda, como se locomover, tomar banho, entre outras. Essa parte ela está relacionada à capacidade de deambulação, de visão, entre outros fatores. É importante a gente saber que esses dois conceitos eles não precisam estar presentes juntos no mesmo idoso. Comumente, o idoso ele pode ser autônomo e dependente ou vice-versa. Então, como já foi abordado, não necessariamente a independência e a autonomia estarão presentes ao mesmo tempo. Por exemplo, um idoso em processo de síndrome demencial, ele possui independência, ou seja, ele conseguiria realizar capacidades físicas, no entanto, ele não possui autonomia, porque ele possui um comprometimento cognitivo. Já um idoso, por exemplo, acamado ou imobilizado, de certa forma, ele pode até possuir autonomia cognitiva, porém não possui independência. Falando nisso, nessa discussão, temos que ter em mente que deve-se respeitar decisões de um idoso com autonomia, um idoso com bom discernimento cognitivo, com boa capacidade mental. As decisões tomadas por esse idoso devem sim ser respeitadas. Além disso, quando um idoso tiver sua autonomia prejudicada, como casos de síndromes demenciais, deve-se pensar em tomar decisões por ele, visando o melhor bem-estar e a melhor qualidade de vida possível. Além disso, é importante ressaltar que é importante sim estimular a independência num idoso que não tem autonomia, que tem a autonomia comprometida. Nós devemos sempre visar alcançar ao máximo a capacidade funcional, ainda que limitada. Além disso, é importante dizer que a idade não é sinônimo de falta de autonomia ou de dependência.
O processo senescente, o processo natural do envelhecimento, não é igual, não é sinônimo de ser dependente e de não ser autônomo. O ideal é que nós busquemos favorecer para todos os idosos o máximo de autonomia e independência possível, tomando o máximo de cuidado com o paternalismo quando tratamos e cuidamos dos idosos. Então, quais são as principais recomendações que nós fazemos para o leigo? Nós devemos, como parâmetro, como base para todos, estimular a atividade física, estimular a alimentação saudável, estimular a educação em idosos, estimular o uso de tecnologia, entender mais sobre tecnologia, tomar cuidado com medicações excessivas, com a prescrição de medicações excessivas que podem favorecer a polifarmácia, que podem prejudicar e causar interações medicamentosas e incentivar estímulos cognitivos. Agora nós vamos abordar sobre a diferença entre o envelhecimento normal e os acometimentos patológicos que acontecem na velhice. Para entender isso, nós precisamos entender o significado de dois termos, senescência e senilidade. Senescência é o processo de envelhecimento normal. Ele associa-se, entre outras coisas, com o declínio gradual da memória episódica, a inibição do processamento de informações irrelevantes, a atenção seletiva e dividida, a fluência verbal, o raciocínio e a solução de problemas. Esses fatores eles levam à diminuição da capacidade de adaptação, principalmente nas idades mais avançadas. Essas alterações elas podem fazer parte do processo de envelhecimento, mas elas também podem ser o início de um processo demencial ou de um quadro depressivo, por isso nós precisamos prestar muita atenção. Já a senilidade, ela está relacionada com o processo de envelhecimento patológico. Está associado com alterações significativas que interferem na independência, na autonomia, consequentemente comprometendo a qualidade de vida daquele indivíduo. Quais são elas? O declínio cognitivo nas síndromes demenciais, funções que podem estar acometidas e devem ser avaliadas com atenção são memória episódica operacional, funções executivas, habilidades visoespaciais, linguagem, personalidade ou comportamento. Esses são alguns aspectos que nós precisamos ter muita atenção nos idosos e sempre buscar e investigar se eles estão comprometidos por algum processo de senilidade. É importante nós frisarmos que a diferença entre senilidade e senescência, por vezes, é extremamente difícil. O limite exato entre esses dois estados, ele não é preciso e, caracteristicamente, existem zonas de transição frequentes, o que dificulta a gente discernir cada um deles, se é uma senescência ou se é uma senilidade. Por exemplo, o aumento da taxa de mortalidade e o aumento da suscetibilidade a doenças crônicas são características comuns da senescência. No entanto, desenvolver doenças como osteoporose e demência são parte da senilidade, o que é parte do envelhecimento patológico. Ou seja, algumas características como embranquecimento de cabelos, alterações do corpo, são fáceis de ser percebidas e fáceis de ser detectadas como parte da senescência. Outras, como o escape de urina, facilmente geram dúvidas quanto a qual dessas categorias pertence. Nesse sentido, é de extrema importância de identificar o que resulta da senilidade para não normalizar doenças e achar que são características próprias da idade quando não